Continuando o capítulo 12, a preparação da mente, nós temos o trecho desse sutra aqui. O Sutra do Conselho ao Rei, o Raja Avavadaka Sutra. E nesse sutra é dito, né, um diálogo entre um rei e alguém que está lhe concedendo ensinamentos budistas. Então aqui é dito, por exemplo, Vossa Majestade, suponha que de todas as 4 direções, 4 enormes montanhas se aproximassem, sólidas, substanciais, inquebráveis, indestrutíveis, sem buracos, totalmente fechadas, cada uma delas como massa sólida, tocando as nuvens e triturando contra a terra, esmagando a grama e gravetos, galhos de árvores, folhas e flores, e todos os seres sencientes, criaturas e seres vivos. Então, imaginar essas montanhas enormes que se aproximam, que se movimentam, destruindo tudo. Né? Ninguém seria páreo para elas. Para quem vive perto dos Himalaias, essa não é uma imagem muito difícil, né? De pensar nesse poder das montanhas e pensar como seria então se elas começassem a se mover e se juntar. Ninguém seria páreo, ninguém conseguiria demover essas montanhas, ninguém conseguiria parar essas montanhas. Não seria fácil defender-se delas com velocidade e força, ou fazê-las recuar com riqueza, mantras ou ervas. Porque elas estão ali, elas estão prestes a nos esmagar, e a gente pode entoar o mantra que for, pode tentar usar algum tipo de poção mágica, né? Ervas aqui é meio nesse sentido. Fazer púdias, oferendas, ritos, etc. A riqueza também não necessariamente vai proteger a pessoa, se a pessoa estiver bem naquela linha, né? Na linha da direção da montanha. Então, da mesma forma, Vossa Majestade, 4 grandes perigos estão chegando. Não é fácil defender-se deles com velocidade ou força, ou fazê-los recuar com riqueza, mantras ou ervas. Quais são esses 4? Eles são a velhice, a doença, a morte e o renascimento ruim. O renascimento num estado miserável, num reino inferior. A velhice está chegando, Majestade, esmagando a juventude. A doença está chegando, Vossa Majestade, esmagando a saúde. A morte está chegando, Vossa Majestade, esmagando a vida. O mau renascimento está chegando, Vossa Majestade, destruindo toda a boa fortuna. E não há nada que possa ser feito contra esses 4, se a pessoa não cuidar bem do karma dela. Bom, a morte ela é inevitável. Ela é inevitável para todos que estão presos ao samsara. A velhice também ela é inevitável. A doença também ela é inevitável. O renascimento ruim, ele pode ser evitável se a pessoa tiver um determinado cuidado com as suas ações, com as ações de corpo, de fala e de mente. Então, se a pessoa tiver um cuidado com o seu karma, ela pode evitar um renascimento ruim. Isso a gente tem visto desde que nós começamos nossos estudos aqui com o Lambrin Chenmo de Jetson Kappa. É um dos primeiros tópicos da literatura do Lambrin, da literatura da senda gradual ou graduada, é justamente pensar na morte para se preocupar com a próxima vida. Pensar na morte sabendo que ela não é o fim e sabendo que o renascimento ou a reencarnação são fatos. Logo, eu tenho que tomar cuidado em relação a para onde exatamente eu vou, no sentido de como eu vou renascer, em quais condições eu renascerei. Em relação a isso, eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações aqui e agora, porque é o nosso presente que vai determinar o nosso futuro, da mesma forma que o nosso passado condicionou essa situação presente em que nós estamos. É uma questão bem simples aqui. Mas se a pessoa ela vive desligada desses assuntos, se a pessoa viveu a vida tendo em vista somente esta vida atual, então realmente vai ser um pouco complicado para ela.
Vai ser um pouco complicado, porque ela não mediu o peso das suas ações, muito possivelmente. Muito possivelmente ela agiu pensando que talvez tudo fosse acabar com a morte, ou talvez achando que um céu estivesse garantido para ela. Basicamente, ela agiu de acordo com a Vidya. Ela agiu buscando a sua satisfação pessoal e imediata. Quer dizer que se a pessoa não acreditar em renascimento, ela é necessariamente egoísta? Obviamente não. Mas isso a gente pode pensar na média das pessoas. E esse ensinamento é um jeito de tentar oferecer um antídoto. Né? É claro que o certo seria que a virtude fosse praticada pelo bem da virtude. Isso é o ideal. E essa é a mentalidade real de um bodhisattva, de um iluminado. Ele não está com medo da sua vida futura. Ele está seguro, porque ele tem shila, ele tem harmonia, porque as suas ações são sempre éticas, as suas ações são sempre retas, porque ele tem compaixão, porque ele compreendeu a interdependência, compreendeu o vazio de existência inerente. Mas como as pessoas, a maior parte das pessoas, a maior parte de nós, ainda está muito longe de compreender tudo isso, então um passo inicial é pelo menos a gente pensar no futuro. É pensar que ações ruins que fazemos agora serão ruins para nós no futuro. Serão contraproducentes para nós. Então, ainda estamos pensando em nós em primeiro lugar, mas pelo menos evitando causar mais danos. E é claro que isso vem ao longo de toda uma série de práticas, meditações, de estudos, que também vão nos voltar para a compaixão, para vários outros tópicos que são importantes para o Mahayana. Então, esse é só um aspecto, né? Essa preocupação com o que vai acontecer comigo na próxima vida. Mas é um jeito de tomar ciência do karma também. Então, aqui temos até um comentário, né? A Irinice comentou: mas se a vida atual é vivida com responsabilidade ética e baseada no Dharma, em algum nível, já estaria semeando para um próximo renascimento. Exatamente. Então, tudo que a gente faz agora, nós já estamos semeando para um próximo renascimento. Né? Tudo que fazemos agora abre portas para vidas futuras. Então, se a pessoa vive de acordo com o Dharma, ela consegue ter renascimentos melhores aqui, não necessariamente no sentido material, né? Porque isso é muito relativo. Não necessariamente a pessoa nascer bilionária vai ser bom para ela em termos de prática do Dharma, mas é claro que nascer miserável também não será, porque são condições sociais que vão dificultar, né, principalmente ser miserável. Mas a questão aqui principal é pensar nisso, pensar que há várias vidas, que temos que tomar cuidado, porque cada vida ela é breve, então cada ação terá uma consequência. E se nós cultivarmos a compaixão, se buscarmos desenvolver harmonia, se buscarmos desenvolver as outras paramitas, é claro que naturalmente estaremos nos encaminhando para um nascimento afortunado. Afortunado aqui, no sentido budista, é o nascimento em que teremos as condições propícias para a prática do Dharma. Primeiramente, o acesso aos textos. Né? Isso é essencial. Então vejam que não é uma questão de nascer rico ou nascer numa família famosa, nem nada desse tipo, obviamente. Né? Isso é sempre importante esclarecer, até porque isso aqui vai para o YouTube. Então, é sempre pensar nesse sentido. O que é um renascimento afortunado para o budismo? É um nascimento humano, obviamente, estar num corpo humano, com tempo livre e condições favoráveis de prática e estudo, para o estudo e para a prática do Dharma genuíno. Isso é um renascimento favorável. Um renascimento desfavorável é justamente ter dificuldades em relação a isso. Porque sofrimento, todos os seres sofrem. Todos os seres que estão no samsara, eles sofrem. Diferentes tipos de sofrimento. Né? Não haverá uma vida sem sofrimento fora do samsara. Mas a grande questão aqui, em qual vida nós teremos acesso àquilo que pode nos libertar do samsara? Isso vai depender das nossas ações.
Então, se a pessoa não se preocupa com essa questão, se ela não se preocupa com o Dharma, se ela vive uma vida somente para o seu benefício próprio, puramente egoísta, obviamente que esse acesso ao ensinamento ele não será muito fácil, necessariamente. Enquanto que uma pessoa que já vem se dedicando de alguma forma, com sinceridade, com uma reta motivação, que já tem algum tipo de meta, algum tipo de ideal em relação a isso, que cultiva bons pensamentos, essa pessoa ela está se afinando minimamente com o Dharma. Então, é possível que minimamente ela terá acesso ao Dharma nas vidas futuras, continuará a ter esse acesso. É algo que eu já falei aqui antes, nessa questão do karma. É muito no sentido que para qual direção nós estamos indo, né? Para qual direção nós estamos conduzindo o nosso barco. Ele pode nos levar para várias direções no meio dessa correnteza samsárica que desemboca, né, em várias cachoeiras, digamos assim. Então, para onde estamos levando esse barco? Se estamos jogando muita energia, digamos assim, pensando, praticando, estudando o Dharma, obviamente nós estamos indo nessa direção. Se, pelo contrário, estamos somente tendo uma vida totalmente materialista, sem considerar os outros, uma vida somente para propósitos egoístas, se apegando a ideais mesquinhos, a ideias mesquinhas, a crenças mesquinhas, então, obviamente, nós estaremos nos direcionando para uma outra cachoeira, digamos assim. Né? E talvez não queiramos, de fato, experienciar o que virá depois dessa cachoeira. Porque a gente está reforçando padrões de aflições mentais, está reforçando padrões de perturbações mentais. Então, aqui continuando esse sutra, Vossa Majestade, nesses períodos, o Dharma se torna um lugar seguro, nesses períodos em que somos acometidos pela morte, em que a morte se aproxima, em que sabemos que estamos em risco de um mau renascimento, ou possivelmente já estamos no mau renascimento, mas não é tão mal a ponto de não termos nenhum acesso ao Dharma. Ou que a velhice chega, ou que a doença chega. Então, são horas, são momentos propícios. Nesses períodos, então, o Dharma se torna um lugar seguro, um lugar de descanso, um refúgio, um amigo para ajudar e um professor. Não é à toa que se diz que o Buda, o Dharma e a Sangha são refúgios. Elas são refúgios justamente porque são formas de conseguirmos buscar um lugar seguro em meio a toda essa intempérie do samsara, né? Em meio a toda essa instabilidade do samsara, que é um reflexo da nossa própria instabilidade mental também. Essa própria instabilidade que vem do poder dos kleshas, que vem do poder das aflições ou das perturbações, como preferirem traduzir a palavra klesha. Vossa Majestade, por exemplo, o Dharma é como um fogo para alguém que está sofrendo com o frio. Para quem está em agonia devido ao fogo, é como apagar o fogo. Então, se você tem frio, o Dharma te aquece. Se você sofre devido ao poder do fogo, o Dharma é como aquilo, é como uma água que vai apagar aquele fogo. É como frescor para alguém pintado. É como frescor para alguém que sofre com o calor. Eu não sei de onde que veio essa palavra aqui, mas para alguém que está sofrendo com o calor. É como um bosque sombrio para um viajante cansado. É como água fresca para o sedento. É como boa comida para os famintos. É como encorajamento para aqueles que agonizam. É como mostrar o caminho para aqueles que se perderam no deserto. É como um médico, um remédio e um enfermeiro para os doentes. É como um barco a navegar pelas águas. Então, o Dharma
ele é aquilo que supre as necessidades de todos os seres. Seja o frio, seja o calor, é claro que aqui no sentido metafórico. Só estudar o Dharma não vai fazer com que a pessoa deixe de sentir frio ou calor. Quer dizer, depende, se ela conseguir praticar o Tummo, né, que muitos yogis, muitos monges tibetanos sabem praticar, ela pode ficar lá com bem pouca roupa nos Himalaias e não será afetada pelo frio, né, conseguindo controlar a respiração e os calores internos, né, o fogo interno. Isso é possível também, né, mas não é a meta principal aqui, não é o foco principal aqui. Mas a questão é que o Dharma é aquilo que supre todas as necessidades dos seres, porque é aquilo que nos liberta do samsara. E se libertando do samsara, não haverá mais esse tipo de experiência, no sentido de que uma pessoa não vai mais passar frio, uma pessoa não vai mais ser queimada. Essa pessoa agora ela está num outro tipo de vida, né, num outro tipo de experiência. E também porque todas essas experiências elas são relacionadas ao sofrimento, né? E essa pessoa então ela não passará mais por diferentes tipos de sofrimento que nos acometem, uma vez que ela não está mais no samsara. Claro que um bodhisattva, quando ele renasce, ele pode passar por algumas coisas aqui, né? Ele pode passar calor, pode passar frio, mas são sofrimentos pequenos, comparados ao sofrimento de quem está preso ao samsara. E um bodhisattva já liberto, que renasce, ele vai ter um determinado controle sobre o seu corpo. Como eu falei, né, a questão do tumor. Ele não vai sofrer de fato pelo calor, não vai sofrer de fato pelo frio, embora ele possa experienciar esses tipos de sensações. Não vai morrer de fome e tudo mais. E não vai ser acometido por doenças também. Mas é pensar nisso. O Dharma ele é esse alento, é esse refúgio. É um fogo para quem precisa de fogo. É frio para quem precisa de frio. É o frescor para quem precisa de frescor. É a sombra para quem precisa de sombra. É a luz do sol para quem precisa da luz do sol. É água fresca para quem precisa de água. É comida para quem precisa de comida. É encorajamento para quem precisa de encorajamento, para quem está sob o jugo da tristeza. É serenidade para os que agonizam. É o caminho para os que estão perdidos, que somos todos nós, perdidos nesse grande deserto do samsara. É um médico, é um remédio e é um enfermeiro. É o que trata, é o que tem os cuidados como enfermeiro e é o próprio remédio, né? O Shantideva, no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, ele fala inclusive isso. Possa eu me tornar um médico, um remédio e um enfermeiro para aqueles que padecem no samsara. Isso nos conecta com aquela ideia que nós vimos na reunião passada, que fechava o capítulo da vigilância do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que eu não sei se vocês lembram, que falava da questão da prescrição, né? Não adianta um doente achar que vai se curar só porque ele está lendo a bula do remédio, só porque ele está lendo a prescrição do remédio. Nós temos que tomar esse remédio de fato. Não adianta só ficar lendo a prescrição ou só ver o que o médico, né, pensando aqui no Buda como médico, pensar no que ele disse, mas não de fato tomar o que ele disse para a nossa vida, não de fato colocar aquilo em prática. E o mesmo vale para os bodhisattvas, né? A gente pode pensar os bodhisattvas como os enfermeiros, o Buda como o médico supremo, os bodhisattvas são os seus enfermeiros e o Dharma é o seu remédio. Então nós temos as três joias aqui. O Buda, o médico, a joia Dharma, o remédio, e a joia Sangha, os enfermeiros, né? A Sangha dos bodhisattvas, a Sangha espiritual. E também o Dharma é como um barco a navegar pelas águas. Isso a gente vê também em muitos textos budistas, né? Como esse barco que nos leva para outra margem. E a outra margem é no sentido de a outra margem do samsara. Por isso que eu falei que a gente tem que pensar também em nós, na nossa mente, como esse barco, né, ou o corpo, enquanto estamos encarnados, como esse barco. E
para que lado estamos navegando? E essa é a questão aqui. Toda a questão do karma é essa. Para que lado nós decidimos navegar? E aqui continua, nesse sutra, o Sutra do Conselho ao Rei. Portanto, Vossa Majestade deve manter a impermanência em mente, deve manter a decadência e a destruição em mente, deve ter medo do perigo da morte. Vossa Majestade deve governar apenas com Dharma, não em contrariedade ao Dharma. Claro que aqui é o conselho ao rei, né? Então, Vossa Majestade deve manter a impermanência em mente, a decadência e a destruição. Para a turma que se preocupa, né, com a vibração do pensamento e coisas do tipo, pode parecer algo meio assustador, né? Às vezes, nesses pseudo-esoterismos, esoterismos rasos que temos por aí, que dizem que a gente não deve pensar em coisas negativas. Essa não é a abordagem budista. A abordagem budista, a gente tem que reconhecer a realidade como ela é. E essa é a realidade da vida no samsara. A vida no samsara é sofrimento, é envelhecimento, é adoecimento, é decadência, é morte. Então, temos que pensar nisso. Porque se a gente tenta esconder debaixo do tapete e acha que esse mundo do samsara, que essa vida samsárica é uma grande abundância e que a gente vai conseguir tudo que a gente quer, isso é uma crença errônea. A gente só está reforçando os nossos apegos, só está reforçando a ideia de que a gente deve correr em direção àquilo que nos atrai, né? Reforçando a atração e reforçando a repulsão também, né? Com medo, medo daquelas coisas que, de alguma forma, contradizem essa, essa miopia, né? Essa crença errônea de que é possível conseguir tudo o que a gente quer, né? Basta saber pensar da maneira correta, ou basta saber imaginar, visualizar, etc. E não é assim que as coisas funcionam, né? A gente não tem poder sobre tudo. E o nosso corpo vai decair, a nossa saúde vai decair, a nossa mente vai decair nesse corpo. Ou melhor, o cérebro vai decair e vai se tornar impróprio para a nossa mente. A nossa vida vai ser destruída pela morte em algum momento. Nações são destruídas, pessoas são destruídas. O próprio planeta vai ser destruído em algum momento. A galáxia, esse universo vai ser destruído em algum momento, né? Nada é eterno, nem a destruição. Depois as coisas ressurgem, renascem, e daí por diante, e esse é o ciclo. Mas temos que manter isso em mente para que a gente não se iluda. Não se iluda achando que tudo se encerra e se resolve nessa vida, e tudo se encerra e se resolve nessa minha sensação de um eu separado. E logo, por isso, eu vou conseguir tudo o que eu quero, basta, basta eu simplesmente reforçar esses objetos de atração, ou melhor, reforçar essa atração por esses objetos e correr atrás deles com todo afinco. Muitas vezes a gente consegue o que a gente quer, mas muitas vezes não. E esse é o problema. E por isso que o samsara é insatisfação. E ainda bem que a gente não consegue tudo o que a gente quer. E a morte está sempre à espreita, enquanto a gente gasta nosso tempo de vida correndo atrás dos nossos objetos de atração, de apego, a morte está lá. Então, por isso que esse trecho fala, deve ter medo do perigo da morte. Há medos que são contraproducentes, e há medos que não são tão contraproducentes assim na literatura budista, principalmente nesse nível mais inicial do caminho. Ter medo da morte é salutar, é saudável. Mas aqui não no sentido de um medo que nos paralise, não no sentido de um medo que nos impeça de agir ou que faça com que a gente caia em depressão, né? Não esse tipo de medo, mas o medo naquele sentido do receio de saber que o nosso tempo é breve a cada vida e por isso não podemos perdê-lo. Por isso a gente tem que aproveitar esse tempo para se dedicar ao Dharma, para se dedicar às práticas espirituais, para se dedicar ao cultivo das virtudes e à busca da sabedoria. Exatamente porque depois da morte podemos cair no renascimento inferior.
dependendo do que nós cultivamos, dependendo das nossas ações. E dependendo das nossas ações, a gente pode sofrer consequências muito ruins. Então, esse medo da morte, ele ajuda também a gente a pensar no que a gente vai ver, vai experienciar no período entre uma vida e outra, né? No chamado período do bardo, em que as experiências da vida, elas vêm à tona novamente. Isso pode ser experienciado como um pesadelo ou como um sonho, não tão pesadelo assim, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter nesse sentido. Vossa Majestade deve governar apenas com o Dharma, não em contrariedade ao Dharma. Então, Vossa Majestade, que é um conselho a um rei, deveria, idealmente, ser um regente do Dharma, deveria ser um Dharmaraja, alguém que defende o Dharma, que promove o Dharma e cujo governo é norteado por valores ligados ao Dharma. É claro que isso aqui é um sutra escrito na Índia. No mundo atual, não haverá nenhum líder realmente conectado com o Dharma. Não haverá nenhum Dharmaraja nesse sentido. Todo o nosso sistema político, econômico, global, ele é totalmente contrário ao Dharma. O sistema, os vários sistemas que existem no mundo. O Sutra da Senhora Abençoada, o Prajna Paramita Sutra, aqui ele não especifica exatamente qual versão do Prajna Paramita Sutra, né? Teve até uma reunião passada que eu confundi, porque o Sutra do Coração, às vezes, também é chamado, no budismo tibetano, do Sutra da Grande Senhora, ou Sutra da Mãe dos Budas, né? Porque Prajna Paramita, a perfeição da sabedoria, é chamada de a Mãe dos Budas. Só que depois eu vi que não podia ser, até pelo personagem que é citado, que é o Subhuti. E no Sutra do Coração, o personagem que é citado é outro. O personagem citado, que aparece lá, é Shariputra, né? Um diálogo entre Shariputra e Avalokiteshvara. Então aqui eu não sei se talvez seja o Sutra de 8.000 linhas, que foi o Sutra Prajnaparamita mais antigo, que é um sutra em que esse personagem Subhuti aparece. Mas pode ser de outras versões mais expandidas, como tem o de 25.000 linhas, e daí por diante tem o de 10.000 linhas também. Então não ficou muito claro, porque as notas dessa tradução do Shiksa Samuchaya também não deixam muito claro, né, de qual seria a versão do Sutra Prajnaparamita. Mas a gente sabe que é um Sutra Prajnaparamita aqui que está sendo citado e chamado com um título alternativo, que é esse título, o Sutra da Abençoada, da Senhora Abençoada. Além disso, Subhuti, um grande ser, um Bodhisattva, Mahasattva, ao praticar a perfeição da sabedoria, Prajnaparamita, conhece este corpo como ele realmente é. Por exemplo, Subhuti, suponha que um açougueiro ou assistente de um açougueiro primeiro matasse uma vaca e com uma faca afiada cortasse-a em 4 pedaços e então, em pé ou sentado, examinasse esses pedaços. Da mesma forma, Subhuti, um Bodhisattva que pratica a perfeição da sabedoria conhece os elementos do corpo como eles realmente são. Há neste corpo o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo e o elemento ar. Então, alguém que desenvolveu a sabedoria de discernimento, que desenvolveu prajna e que entende que o corpo ele é formado por uma série de agregados também, ou melhor, uma série de componentes, essa pessoa não se apega ao corpo porque ela conhece este corpo. Ela percebe que não há um eu neste corpo, ela percebe que este corpo não é a mente. E ela percebe então que este corpo, ele é um emaranhado de órgãos, de tecidos, de bile, de sangue e tudo mais, né? A gente vê muito esse tipo de descrição em textos budistas e em textos vedantinos também, eu já vi. E aqui ele dá o exemplo do açougueiro, né? O açougueiro vai lá, corta o corpo de uma vaca em 4 pedaços, então examina e vê que não há um ser inerente ali, não há um eu inerente naquele corpo. A vaca coitada, já foi morta.
E lembrando que Shantideva é vegetariano e o todo Mahayana advoga em prol do vegetarianismo, né? Então aqui é só um exemplo, né? Mas mostrar que esse corpo do animal e o corpo humano também é um corpo destituído de um eu. Então, da mesma forma, Subhuti, um bodhisattva que pratica a perfeição da sabedoria, conhece os elementos do corpo como eles realmente são. O elemento terra, e aí a gente vai ter órgãos que são ligados ao elemento terra. O elemento água, né, os líquidos, as secreções do nosso corpo são ligadas ao elemento água. O elemento fogo, se eu não me engano, a fleuma talvez seja ligada ao elemento fogo, ou talvez ao elemento água, né, mas a gente tem outras coisas ligadas ao elemento fogo. Agora, eu acho que a mente, se eu não me engano, a nossa consciência dual, né, o nosso órgão mental, eu acho que ele é mais ligado ao elemento ar. Mas a gente vai ter diferentes órgãos, diferentes partes do corpo, e diferentes funções do corpo que serão ligadas a cada um desses elementos. A gente chegou a isso, a ver sobre isso no Lamrim Chenmo, né, no passado. Então, isso é algo que depois a gente pode revisitar essa questão, né, desses elementos e como que eles se relacionam com diferentes partes do corpo. Acho que foi no volume 1 do Lamrim Chenmo, que também era falado sobre esses elementos e quais órgãos eles estão relacionados. E há um quinto elemento que não é mencionado aqui, porque ele não se relaciona com nenhum órgão, nenhuma função do corpo, né? Que é o elemento akasha, o elemento espaço. E o sutra continua. Além disso, quando o Bodhisattva vê cadáveres descartados no cemitério, mortos há 6 dias, sendo comidos por corvos, águias, pesqueiras, abutres, cães chacais ou várias outras espécies de animais, o Bodhisattva traz as imagens desse corpo para o seu próprio contexto, para a sua própria vida. Este corpo tem as mesmas qualidades, tem a mesma natureza e não está excluído dessa realidade. Quer dizer, o seu corpo, o corpo da pessoa que está viva, tem a mesma natureza daquele cadáver. O corpo, ele é um cadáver. O que dá vida ao corpo é a mente. Sem esse fluxo mental que passa vida após vida, esse corpo não tem vida, né? É a psique, a psique. Em outras tradições é o que é chamado de alma, em tradições ocidentais, né? É isso que dá vida ao corpo. O corpo é só uma morada temporária. Então, logo não há por que se apegar tanto ao corpo assim, né? Viver uma vida somente para a satisfação desse corpo e desse senso de um eu que a gente identifica muito com o nosso corpo. Esses cadáveres descartados em cemitérios, mortos há 6 dias, comidos por corvos e tudo mais, no Tibete não era incomum, né, que quando uma pessoa morresse, eles simplesmente descartassem o corpo para que realmente servisse de comida para os abutres. É uma lição de desapego, de certa forma, né? A pessoa já foi embora daquele corpo, então descarta. E aí tem uma questão dos dias mesmo, né? Haveria um período de dias, cerca de 6 dias ou 7 dias, pelo que eu já li em textos, em que o corpo ele ficaria ainda exposto, né, numa espécie de um longo velório, em que eles fariam ritos, mantras, meditações em prol daquele morto. E após, então, esses dias, o corpo ele é, ele é descartado. Né? Ele é descartado na natureza e aí deixa que os abutres resolvam. Outra forma de se livrar do corpo também, do cadáver, no Tibete e na Índia, é a cremação. Né? Que no Ocidente, por algum motivo que eu nunca entendi, a cremação era meio que um tabu. E no catolicismo, né, parece que ele é um tabu, eu nunca entendi o direito porque eu sei que, até no espiritismo kardecista, também eu já conheci algumas pessoas que tinham uma certa aversão à ideia de cremar o corpo, e parece que tinha até a ver com algo na literatura espírita, não sei, né? Mas no budismo não há nenhum problema. Né? É muito melhor cremar a pessoa do que ficar gastando terra em cemitério, né? E reforçar aquela ilusão de que ainda tem alguma pessoa ali. Né? Aquele corpo já se decompôs, já se foi, e a mente, o contínuo mental, ou a alma, já foram embora há muito tempo também. Mas pensar então que o corpo
esse corpo vivo ele tem as mesmas qualidades daquele corpo em putrefação. Ele só não está em putrefação agora porque a energia vital ainda não foi embora totalmente. E, portanto, a mente ainda não foi embora, né? Porque a mente ela depende do vento. Ela repousa no vento. O vento aqui que eu falo é o prana, né? No budismo é como traduzir prana por vento. Então, essa vitalidade não foi embora ainda, mas quando ela vai, a mente vai embora, ou a psique vai embora, e os agregados se desfazem, e o corpo, então, se torna esse cadáver. Logo, não há um eu inerente no corpo. Não há algo intrínseco nesse corpo. Esse corpo, então, ele deve ser mantido apenas para um bom funcionamento da mente, para um funcionamento saudável da mente, e não o contrário, né? A gente não deve pensar que o corpo é a nossa prioridade. A nossa prioridade é a mente, e para que a mente funcione bem, claro, tem que ter um corpo saudável. O Shantideva vai dizer que esse é um antídoto para a atração, né? Para a atração ao corpo. O antídoto para a repulsão, por outro lado, é a bondade amorosa. Essa e outras meditações que a gente vê, né, de pensar no corpo como esse emaranhado de bile, etc., de medula, sangue, tripas, é o jeito da pessoa não ter tanta atração pelo seu próprio corpo, mas também não ter tanta atração pelo corpo dos outros, né? E isso é um tipo de meditação que era feita nos mosteiros, que a gente vê nos textos, pelo menos, né? Com uma forma de, acho que tentar controlar a atração sexual, já que os monges tinham que fazer um voto de celibato. E não sei se funciona mesmo. Eu sempre penso que, às vezes, essa linguagem budista, ela pode funcionar em determinados contextos, essa linguagem de você desligar a atração por meio de uma aversão. Mas não sei se é sempre que funciona, né? Porque, às vezes, pode não convencer a pessoa o suficiente. Outras tradições vão ter outras abordagens, né? Para os neoplatônicos, por exemplo, não é nenhuma questão de você pensar na putrefação e decadência das coisas. Você pensa na beleza delas, mas pensando que essa beleza não vem delas. Essa beleza, na verdade, ela é só uma cópia da beleza do mundo inteligível, da beleza do mundo espiritual. É uma outra abordagem, que eu sinceramente até prefiro em relação a essa abordagem de ficarmos vendo cadáveres, não porque eu tenha nojo nem nada, mas é porque eu realmente me pergunto o quão eficaz ela realmente é. Mas é claro que há momentos da vida em que é importante pensar nisso, né? Pelo menos a questão da morte, ela é muito importante de pensar sempre que possível, não de uma forma mórbida, mas pensar na importância de aproveitarmos essa preciosa vida humana. Então, pensar na morte, pensar na impermanência, isso é importante. Então, mesmo que possa ser um pouco exagerado no nosso contexto, né? Pensar nesses cadáveres, pensar nessa destruição do corpo, ficar pensando no nosso corpo como um cadáver, mas pensar que a impermanência está aqui e que uma hora, de fato, ele vai se tornar esse cadáver. Então a gente tem que aproveitar esse tempo para se dedicar ao que realmente importa, né? Para direcionar esse barco em rotas que sejam salutares, em rotas que sejam auspiciosas. E esse é um antídoto para a atração, né? Para o nosso apego excessivo às coisas do samsara. Porque esse apego ele sempre acaba em decepção, sempre acaba em insatisfação e sempre acaba se auto-reproduzindo, né? Nesse ciclo vicioso. Então a pessoa ela busca isso novamente, ela busca isso de novo. Então essa seria uma forma de tentar desligar esse tipo de atração. E já o antídoto para a repulsão é a bondade amorosa, que a gente vai ver mais nos próximos slides. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. A Adriana perguntou: existe uma diferença entre bondade amorosa e compaixão para o budismo? São ideias conectadas, né? Mas existe uma sutileza aqui, que a gente vai ver, talvez até vendo os próximos slides, te ajude. Porque a compaixão é aquela ideia de eu me compadecer com o sofrimento alheio. Eu reconhecer que os seres sofrem.
E a compaixão do Mahayana, ela é uma compaixão que ela tem que ser uma grande compaixão, que não é só eu me compadecer. Mas porque eu me compadeci, agora eu tomarei ações para auxiliar esses seres. Isso está ligado à ideia de bodhicitta também, que é o altruísmo. É que o altruísmo é um nível ainda mais profundo, né? Que é aquele nível em que realmente já há uma abnegação completa. Já não há mais um senso de eu. Na compaixão, nos seus níveis iniciais, em que ela ainda não virou essa bodhicitta de fato, a gente ainda tem um eu lá. Né? Ainda tem um eu que está olhando, que se compara ao outro, mas que se compadece e que tenta ajudar esse outro. Essa bondade amorosa, ela se expressa também de forma compassiva, né? Se eu tenho essa compaixão, então eu vou tentar ter uma atitude para com os outros que será uma atitude de bondade amorosa, que vai ter a ver com a generosidade, com o dano também, né? Mas que vai ter a ver, na verdade, com vários outros tipos de atitudes que eu vou ter em relação aos seres, que serão atitudes que vão auxiliar os seres a terem uma vida melhor. E com um senso genuíno de que eu quero ver os outros seres felizes. Então, ela talvez seja um pouco mais ativa do que somente a compaixão, ou do que aquele impulso da compaixão, da grande compaixão. Essa bondade amorosa vai ser como essa grande compaixão, essas ações vão se expressar. E que, às vezes, esse termo sânscrito, Maitri, ele também é traduzido simplesmente como amor, né? Ou como um amor incondicional, que seria o ideal, mas que ainda não é aquela bodhicitta que é um altruísmo para com todos. Porque esse amor ele pode se expressar no início como um amor incondicional que eu tenho para uma pessoa específica, para determinadas pessoas, mas não para com todos. Porque o amor incondicional ele pode ser pessoal ainda assim, né? Ele pode ser limitado. Em relação àquela pessoa, o meu amor não tem condições, mas em relação a outros, eu já vou ter condições. Né? Que é como o amor de uma mãe para um filho. Vai ser um amor incondicional para com o filho, mas não para com todos os seres. Para com todos os seres é o amor incondicional ideal, né? Que é o nível mais elevado dessa bondade amorosa. E aí isso já nos aproxima, de fato, de bodhicitta, já nos aproxima desse altruísmo. Então são palavras que são muito próximas e que nem sempre elas vão ter uma diferença muito grande, mas que elas têm as suas nuances. Então, a compaixão, a bondade amorosa e também o altruísmo, né, ou bodhicitta. E Maitri também faz parte daqueles chamados quatro imensuráveis, que inclui a própria compaixão, que inclui a alegria, mas é um tipo de alegria empática, né, aquela alegria que eu tenho a ter uma empatia para com os outros, é aquela alegria que eu tenho quando os outros se alegram, quando as outras pessoas estão num bom momento da vida delas, mesmo que eu não esteja num bom momento, eu me alegro por elas. Então, essa alegria empática. A equanimidade, que é no sentido de que eu vejo as pessoas como iguais a mim, né? No sentido que todas elas buscam evitar o sofrimento e buscam a felicidade, mesmo que por caminhos tortos. Então, esses quatro incomensuráveis, ou as quatro residências de Brahman, né? Brahma Vihara, em sânscrito. Que é até curioso, a gente pode relacionar isso. Eu já vi isso tanto relacionado com o Brahma, aquele Brahma da Trindade, né? Porque a pessoa alcançaria um estado de consciência de êxtase comparável a estados do reino em que Brahma habita. Brahma aqui pensando como um Deva, que é na verdade uma coletividade de um reino de grande êxtase meditativo, né? Você alcança uma dhyana, uma plena atenção que te leva a esse êxtase por praticar esses quatro incomensuráveis. Mas eu já vi essa palavra também relacionada com o Brahman, aquele Brahman que é o absoluto, que é o um, que isso a gente vai ver na Vedanta. Vê aqui e ali no budismo às vezes também, mas pouco. Então, pensar que essas seriam residências de Brahman, seriam atitudes mentais
que nos aproximariam do absoluto, porque nos aproximam desse senso de uma unidade fundamental de todas as coisas, que nos aproximam desse um. Então, obviamente, esse amor incondicional, essa bondade amorosa de Maitri, a equanimidade, ver todos os seres como iguais, ver Brahman em todos os seres, ou a natureza Buda em todos os seres. Isso é uma forma de equanimidade. Ter alegria, uma alegria empática, né, uma empatia alegre para com todos os seres. Porque reconhecemos que somos todos um, somos interdependentes e somos um também. E ter compaixão. Ter compaixão porque já que somos todos um, somos todos interdependentes, então, se outro sofre, é como se eu sofresse também. Então é interessante pensar nisso, né, como essas 4 qualidades como sendo as residências de Brahman. E o futuro Buda, Maitreya, ele tem Maitri em seu nome. Então já é uma ênfase, né, é o Bodhisattva da bondade amorosa, o Bodhisattva do amor incondicional. Temos essa ênfase aqui no nome desse futuro Buda, esse Bodhisattva elevadíssimo. Então, aqui voltando à questão da bondade amorosa, é dito aqui o desejo ou a aspiração de se comprometer e se regozijar com a felicidade dos outros é a bondade amorosa. Aqui é a definição, né? Esse desejo ou a aspiração de se comprometer e de se regozijar, se alegrar com a felicidade dos outros. Essa bondade amorosa. Essa é uma forma de amor que não é distorcida pelo desejo do corpo físico, que ela não vai virar um desejo sexual, ou pela expectativa de algo em troca. Porque tanto o desejo sexual quanto algum outro tipo de expectativa de algo em troca tem um senso de separatividade ali, né? Tem um senso de eu que quero obter algum tipo de prazer pessoal, algum tipo de prazer individual, algum tipo de satisfação. Maitri não é isso. Maitri é realmente você se preocupar com os outros e ter um amor para com os outros e atitudes que vão ajudar os outros sem esperar nada em troca. Por isso que eu falei que também é próximo da Paramita Dana. Essas palavras são todas interligadas, né? São todas interdependentes também. Então, para entender uma bem, tem que entender as outras, porque aqui é um contínuo de virtude. Né? Da mesma forma que tem o contínuo de vício, que tem os kleshas, e cada um está relacionado ao outro, e a gente pode relacionar várias palavras, né? Repulsão, aversão, medo, ódio, ressentimento e tudo mais. Quando a gente lida com as virtudes, é a mesma coisa também, né? Elas vão se interligando umas às outras, e são, muitas vezes, acabam sendo meio que sinônimos, mas o sinônimo ele sempre tem uma nuance. Né? Para quem trabalha com língua, sabe que não há sinônimos perfeitos. Nenhum sinônimo é 100% perfeito. Porque mesmo que eu encontre uma palavra que é sinônimo da outra, aquela palavra que é o sinônimo, no outro contexto, ela pode ser usada com significado diferente, com uma certa nuance diferente do seu sinônimo. Então, a gente pensar nesse sentido. O nobre Aksayamati Sutra descreve 3 tipos de bondade amorosa. A bondade amorosa dos bodhisattvas iniciantes, daqueles que estão iniciando o Mahayana, né? Lembra que bodhisattva aqui nesse contexto dos Sutras Mahayana é um termo bem amplo, que se refere desde a pessoas que simplesmente só tomaram o voto inicial, só tomaram o refúgio das 3 joias, tomaram o voto do bodhisattva e estão agora começando a estudar e praticar, até aqueles bodhisattvas que realmente já se libertaram do samsara, né? Aqueles que já são seres bem elevados. Então, é um termo muito amplo aqui que é usado. Então, essas pessoas iniciantes no caminho, os budistas iniciantes, budistas Mahayana iniciantes, eles vão tomar os seres sencientes como seu objeto, né? O seu objeto de bondade amorosa. Porque esse é o voto inicial do Mahayana. É o voto do Bodhisattva, o voto de auxiliar todos os seres sencientes. Já a bondade amorosa dos Bodhisattvas com experiência prática, ela toma aqui o que ele chama de entidade simples como o seu objeto.
que é no sentido de que ela não vai tomar somente os seres sencientes, né? Ela ainda toma os seres sencientes como objeto da bondade amorosa, mas ela vai pensar também nos Budas, ela vai pensar também na linhagem e como que ela pode ser útil para essa linhagem. Isso é um tipo de bondade amorosa. Ela vai pensar em seres de outros reinos também. É claro que seres sencientes já inclui, né? Mas esse Bodhisattva vai pensar ainda mais sobre esses seres de outros reinos, ter uma bondade amorosa para com eles. Ver o ensinamento com uma bondade amorosa também. E ver como que a prática e as dificuldades do caminho também podem ser uma expressão dessa bondade amorosa, né? Os esforços que a gente tem que fazer, ainda assim, nós o fazemos guiados por essa bondade amorosa. Isso seria a mente de um bodhisattva que já tem mais alguma experiência, né? Praticar as paramitas com esse senso de bondade amorosa. E a bondade amorosa sem objeto dos bodhisattvas que alcançaram a compreensão do não surgimento de tudo. Ou seja, os bodhisattvas mais avançados, que são aqueles que já realizaram a sabedoria, que já se aperfeiçoaram em prajna, esses bodhisattvas, então, eles têm um objeto de bondade amorosa que, na verdade, é um não objeto. Por que é um não objeto? Porque não há objeto inerentemente existente. Só há shunya, só há o vazio, só há a interdependência. Aqui é no sentido de que eles não vão fulanizar mais de nenhum modo. E isso é o altruísmo de fato, isso é o amor impessoal de fato. Porque reconhecendo o não surgimento de tudo, reconhecendo que não há um eu inerente que surja a partir de si próprio, que nenhum ser senciente tem existência inerente, que nenhum fenômeno tem existência inerente, que tudo é essa grande teia de interdependência, nessa causalidade complexa. Então, o Bodhisattva ele já não vai focar mais num ponto ou no outro. Ele foca em tudo. E por isso ele não tem um objeto específico. Isso é, ele alcançou Shunyata, ele alcançou a perspectiva, a compreensão do vazio de existência inerente. E nesse sentido ele alcançou o Bodhicitta também. Ele alcançou o altruísmo. Isso é o altruísmo real, né? Essa é a Bodhicitta real. Sempre lembrando que essa Bodhicitta real, que a compaixão real e também esse amor no seu nível mais elevado, ele só emerge justamente com esse reconhecimento do vazio, que é interdependência, né? Sempre que a gente usar a palavra vazio, vocês têm que pensar em interdependência, vazio de separatividade. Que em outras literaturas, né, que talvez não falem no vazio, na interdependência, vão falar no um, né? Vão falar em Brahman, vão falar em reconhecer o Atman, vão falar em reconhecer Cristos em tudo e daí por diante. E a gente também, mesmo em termos budistas, também a gente pode pensar a natureza Buda presente em tudo. A Irenice aqui comentou: o interessante é que não é apenas regozijar-se, mas comprometer-se, sim. Não basta apenas se alegrar, mas tem que se comprometer, porque essa bondade amorosa ela é uma força ativa, né? O amor aqui ele é uma força ativa. Então é aquela força que vai guiar as suas ações, né? Que vai fazer com que você se volte para o benefício dos outros seres. Alternativamente, ele vai dar uma alternativa aqui. Existe, né, uma outra forma de catalogar a bondade amorosa. Possivelmente há outras, né, porque textos budistas adoram catalogar as virtudes, os vícios e daí por diante, e a gente vê variações, né, vê diferentes tipos de catalogação que se complementam. Então, alternativamente existem a forma de bondade amorosa que toma Budas como seus objetos. Então, você tomar os Budas como o objeto dessa bondade amorosa. Se ainda está difícil tomar os seres sencientes, tomar as pessoas, tome os Budas como a fonte, né? E se empenhe, então, em se tornar um Buda.
Isso já vai beneficiar os outros seres. É claro que no contexto Mahayana, você vai estar pensando nos outros seres também, vai estar pensando na compaixão. Mas tomando o Buda como objeto primordial. E pode pensar também que há um Buda em cada ser. Né? Cada ser tem a natureza Buda. Cada ser é um Buda latente. Também dá para pensar dessa forma. A forma que toma Bodhisattvas como seus objetos. Pensar na bondade do Guru. O Bodhisattva nesse sentido. Pensar nessa bondade do Guru em dar esse ensinamento. A gente viu isso no Lamrim Chenmo. Né? Ter essa gratidão pelo Guru. E uma gratidão real. O que é essa gratidão real em termos budistas? É colocar a mão na massa, é trabalhar em prol desse Guru, em prol desse ensinamento. Na verdade, em prol do ensinamento que ele dá. Né? Um Guru idôneo, etc. Então, o Shantideva, por exemplo, né? Fazer uma Guru Yoga para o Shantideva. Ter ele como um objeto de bondade amorosa. Visualizar o Shantideva, a bondade que ele teve em disponibilizar esse ensinamento. Como eu posso retribuir essa bondade? Talvez buscando viver o modo de vida do Bodhisattva e talvez ajudando outros a viverem dessa forma se quiserem também. A forma que toma os ouvintes e os realizadores solitários como seus objetos, né, que toma os chamados Shravakas em sânscrito, que é aquele nível bem inicial, e os realizadores solitários, os Arhats, na linguagem Theravada, os Pratyeka Budas, né, que são aqueles que alcançaram a libertação individual, tomá-los como objetos também de bondade amorosa, porque eles também contribuem para a difusão do Dharma, de alguma forma ou de outra. E a forma que toma os seres sencientes como os seus objetos, que é aquela forma que já vimos anteriormente, né? Pensar em todos os seres sencientes como o nosso objeto de bondade amorosa. Objeto pode soar uma palavra meio estranha aqui, mas não é no sentido de objetificar, de ver a pessoa como uma coisa, ou ser como uma coisa. Mas é aquilo que é o foco dessa energia mental, o foco desse estado mental. Né? Como você joga uma luz naquele ser, ou em todos os seres. E que luz você está jogando? Que cores você está jogando ali? Você joga uma luz de bondade amorosa, aqui no caso. Uma luz de Maitri. Em seguida, então, você começa com alguém que é querido em seu coração. Esse é um tipo de meditação que a gente vê bastante sugerido em textos. Né? Você senta, começa com alguém que é querido em seu coração, e aí desenvolve na meditação o pensamento de proporcionar benefícios e felicidade para essa pessoa. Então, uma pessoa que é muito querida, que é muito próxima, né? Pode ser alguém da família, pode ser um grande amigo. Você desenvolve bons pensamentos. Em seguida, desenvolva bondade amorosa com alguém semelhante à primeira pessoa, a essa pessoa. Tem uma segunda pessoa, que talvez não seja aquela primeira, mas com quem você também teria facilidade de desenvolver esse tipo de pensamento. Depois, para os amigos em geral, né? Aquelas pessoas que. Aqui, amigos é um termo mais genérico, né? Amigos, colegas, companheiros, etc. Aquelas pessoas que você conhece, com quem você tem boas interações em geral, que talvez não sejam, digamos assim, pessoas prioritárias na sua vida, mas ainda assim você tem um bom querer por elas. Depois, em relação às pessoas pelas quais você se sente indiferente. Então, pensar nessas pessoas que você nem conhece direito, talvez você nem lembre o nome delas, mas você vê essas pessoas ali. Depois, em direção às pessoas que estão próximas a você desse ambiente imediato, né, que estão no seu prédio, na sua vizinhança, ou familiares que talvez você não tenha muita proximidade, mas são próximos em relação, né, de relação parental, digamos assim. Então, para com seus companheiros aldeões, para as pessoas do vilarejo, né, as pessoas do bairro, da rua, depois para aqueles que vivem em outra aldeia. Da mesma forma, concentre a atenção e irradie bondade amorosa numa direção e descanse ali. Então,
concentrar a sua atenção e irradiar essa bondade amorosa numa direção, né? E algum desses grupos está expandindo, expandindo, dependendo, chega até o planeta, né? Aqui mostra uma parte da meditação, porque essa meditação, na verdade, ela vai mais além. Essa meditação, ela também chega num ponto em que você deve visualizar os seus inimigos, pessoas que te fizeram mal, que causaram trauma, se você estiver preparado para isso. Se você não se sente bem preparado para isso, visualiza desse jeito que está aqui. Mas se você já se sente bem, se a mente está tranquila, está bem estabilizada, aí você realmente visualizar, né? Pessoas que te fizeram mal, que podem ter causado traumas, inimigos, desafetos e daí por diante. E irradiar essa energia para elas. Visualizar uma luz, né? Uma luz branca, representando esse amor, né? Sendo a manifestação dessa bondade amorosa, dessa energia. E ela irradiando, então, essas pessoas. Tem uma receita mais simples, que é simplesmente você senta para meditar, visualiza uma luz branca, e aí vai visualizando as pessoas. E, e aí, de novo, você visualiza aquelas pessoas que são mais queridas para você, com parentes, amigos. Aí você visualiza aquelas pessoas que são mais indiferentes. Aí você visualiza os seus inimigos. E aí você vai expandindo para o planeta todo, para todos os seres, até que todo o planeta está coberto dessa luz branca. Então, é uma forma de visualizar. E dependendo, você pode também levar o planeta para dentro do seu coração e fazer então com que o planeta saia permeado por essa luz, né? Isso de levar a pessoa para dentro do coração não é uma prática segura se for focada em uma pessoa específica, né, que é chamada Tonglen, que é uma prática que ela pode ser perigosa se você visualiza uma pessoa específica. Mas se você visualiza de uma forma mais impessoal o planeta todo, né, sem diferenciar pessoas ou animais específicos, está tudo bem. Você pode fazer isso e colocar, levar o planeta para dentro do seu coração e depois tirar, né, uma prática de estimular a compaixão, de estimular a bondade amorosa. Ou, ou não, só visualizar a luz branca, a luz branca se espalhando, né, preenchendo a atmosfera e tocando sutilmente todas as pessoas. São possibilidades aqui de uma prática meditativa, né? Uma prática que vocês podem fazer qualquer dia da semana. Então, concentrar a atenção e irradiar a bondade amorosa. E fazer com que aquela luz descanse naquele seu foco de meditação. E fazer o mesmo para as 10 direções, né? Ver essa energia se espalhando para todos os cantos. O Sutra do Estandarte do Dharma vai dizer: enquanto pratica o estilo de vida do Bodhisattva, quaisquer que sejam as formas que o praticante veja, sejam atraentes ou repulsivas, e também quaisquer sons, aromas, sabores, palpáveis ou experiências que ele encontre, sejam atraentes ou repulsivos ou irrepreensíveis, puros, belos, sublimes ou luminosos, a alegria surge, a felicidade desce, a calma surge, nasce o prazer. Prazer aqui no sentido de bem-estar. A alegria permanece, o deleite aparece, o sofrimento cessa, a saúde mental desabrocha, a mente fica saudável, fica estável, harmônica, a mente se torna apta para o trabalho, o coração amolece, né? O coração se torna mais dócil, a bondade amorosa ali, a compaixão ali. Os sentidos experimentam prazer e ele sente felicidade. Isso ele dedica a todos os Budas. E aqui eu coloquei uma nota. Ou aos seres como se os seres fossem Budas em potencial. Então aqui o que esse sutra está dizendo é que se a pessoa de fato pratica o estilo de vida do Bodhisattva, ênfase no de fato, né? Se ela de fato está no Mahayana, se ela está avançando no caminho, se ela tem a mentalidade de um Bodhisattva, então, independente dela ver formas atraentes ou repulsivas,
E independente de ela ouvir sons, cheirar aromas, sentir sabores, degustar sabores, tocar coisas que talvez possam ser estranhas ou não tão estranhas assim, né? A sensação do toque. Independente de tudo isso, essa mente, ela está alegre. Essa mente, ela tem felicidade. É porque essa mente está saudável. Essa mente, ela tem deleite, ela tem prazer. E ela não se deixa afetar por coisas que ela vê por aí, que ela vai ver muita coisa ruim, obviamente, né? Porque ela está atuando no mundo. Então ela vai ver muita coisa bizarra, muita coisa decadente, muita coisa em estado de putrefação e tudo mais, em degeneração. Mas ela não se deixa abater por isso, porque essa mente está no caminho reto. Ela está seguindo o modo de vida do Bodhisattva. É uma mente que tem plena atenção, que tem plena atenção no foco principal do Mahayana, que é auxiliar os outros seres. Então é uma mente que tem muita bondade amorosa, que tem muito Maitri, essa energia desse amor incondicional. Então, mesmo vendo muitas coisas ruins no mundo, essa mente ela está estável, saudável, ela tem um senso de alegria, ela tem um deleite e ela está apta, portanto, para o trabalho. Isso é importante a gente sempre enfatizar, né? O budismo fala muito em sofrimento, a gente viu em slides anteriores a questão de que é importante manter em mente a morte, é importante manter em mente a decadência das coisas. Mas é importante manter isso em mente para que a gente não perca tempo. E não perdendo tempo, a gente chega numa espécie de bem-aventurança, de estabilidade mental, que a gente não vai se abater com esses pensamentos, porque a gente está seguro, a gente está de fato refugiado no Dharma. A gente sabe que está no caminho seguro, a gente sabe que está vivendo aquela vida que deveríamos estar vivendo seguindo o estilo de vida do Bodhisattva, vivendo uma vida reta. Então, a gente não se abate. Pelo contrário, a gente se sente encorajado a auxiliar os seres quando pensar na morte, na decadência e daí por diante. Então, esse é o tipo de mente que a gente vê sendo muito enfatizada nesses textos, né? Uma mente que pratica o estilo de vida do Bodhisattva. Aqui mente eu falo uma pessoa, né? Uma pessoa que pratica o estilo de vida do Bodhisattva, que segue esse modo de vida, que adota esse modo de vida do Bodhisattva. E dedicando, então, todas as suas ações e todas as suas boas sensações e emoções e pensamentos aos Budas, aos Bodhisattvas. O que significa, em termos de Mahayana, dedicar isso ao trabalho em prol de todos os seres. Por isso que esse sentido aqui, ele é duplo quando se fala em dedicar aos Budas. No Mahayana, é dedicar a todos os seres, porque todos os seres são campos de Buda. Todos os seres, é na dependência dos seres que alguém se torna um Buda. E o Dharma, ele é preservado pelos Budas e Bodhisattvas justamente para auxiliar os seres a se libertarem.